Olá. Tem alguém aí presente? Salve pessoal, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Sabia que o pessoal ia dar o que falar, né? Caramba, mandou boa noite sem mundial. Top. Mas assim, eu não sou palmeirense não, tá, gente? Eu só tenho uma certa simpatia. E eu achei bonito na época essa câmera, né? Ou essa camisa, achei bonita. Aí eu comprei. Mas estamos aqui mais uma vez, né? Para outra livezinha. Peço desculpas aí pela demora, tá? Eu atrasei 20 minutos porque pobre é foda, entendeu? Pobre, eu nunca tive carro na minha vida, dessa vez comprei por uma necessidade, carro usado, e aí, tipo, a gente saiu, eu e a Lucimar, a gente foi na casa de uma amiga, né? Visitar ela, conversar, amiga nossa, tempão. E aí, estacionamos o carro, beleza, pá. Lucimar foi pegar a fralda lá no fundo, a gente ficou conversando, fomos pra nossa amiga. Ela levou a gente com o carro dela lá pra uma lanchonete. A gente comeu lá, conversou. Ela até fica analisando o mapa dela lá, ela pediu. Quando a gente voltou, cadê a chave? Sumiu. Perdemos a chave, por isso que atrasou, entendeu? Só que aí depois a gente descobriu que a gente deixou a chave no porta-malas. Tava presa lá. Foi por isso que demorou. Aí foi isso que atrasei. A gente ficou procurando desesperado, depois achou lá. Resumo. E pra piorar agora eu tive que arrumar as coisas aqui. Aí pronto. Mas nós tá de boas aqui hoje. Hoje a gente não vai falar do Carlos Augusto. Inclusive rezem por ele tá gripando. Meio gripadinho. Vai ficar tudo bem. Tá mal, você tá com gripe, né? Criança é assim, criança gripa 7 vezes no ano. Ou mais, se brincar. Enfim. E aí, o que acontece? Hoje. Pois é, cara. Pois é, a verdade é a vida. Hoje eu resolvi fazer pra vocês uma espécie de análise ao vivo. Inclusive vamos analisar também o mapa de algumas pessoas da caixinha, tá? Justamente para conseguir dar uma esclarecida, né? Quais são os benefícios que você pode tirar de um mapa? No caso aqui, inicialmente, a gente vai pegar uma pessoa, né? Uma personalidade que já é falecida, né? Não está mais entre nós. Então é óbvio que a pessoa em si não pode tirar nenhum benefício, né? Mas o que acontece? Entendendo o que o mapa pode falar um pouco sobre a vida de alguém, a gente consegue entender também o que ele pode falar sobre a nossa vida. E é muito bom, é muito importante esclarecer esse negócio do que pode ser feito com isso aqui, porque é uma ferramenta. É aquilo que eu falei, né? E algumas pessoas não sabem utilizar a ferramenta, até perguntam coisas que não tem nada a ver. Talvez apareça aqui, eu não sei se vai aparecer. Acho que aqui não vai aparecer todas as perguntas da caixinha, porque tem um certo limite aqui, né? Tem um certo limite de perguntas que podem aparecer pra gente. Mas vamos lá, tá?
O que acontece aqui? Vamos lá. Então, eu não vou mostrar o mapa para vocês aqui, mas eu vou dando uma olhada e falando os posicionamentos, explicando um pouco, tá? Primeira coisa, quando a gente olha mapa com qualquer mapa, é olhar o ascendente, tá? E no caso da Isabel, vamos apresentar um pouco a vida de Isabel antes, certo? A Isabel, para quem não sabe, ela foi rainha da Espanha. Na época não existia Espanha. O que existia era a Castela, os reinos de Castela, Aragão e Navarra e Portugal na Península Ibérica, certo? Ainda estava muito bagunçada a organização política daquela época, inclusive dos próprios reinos. Era uma bagunça total, tinha muitas brigas, guerras civis, né, em Portugal, enfim. Todos os reinos estavam se consolidando ainda, tá, politicamente. E ela não foi chamada, ela não participava da linha de sucessão, tá? E aí, o que acontece? A Dani me perguntou como é que você conseguiu os dados dela. Então, eu estou lendo um livro sobre ela em espanhol, e lá tem, né, o historiador traz uma crônica, que inclusive dá a data, o horário certinho do nascimento dela. Às 20 antes das 17, ele fala assim, né? Então, eu já sabia o lugar, que é em Madrigal das Altas Torres. Era o lugar onde a mãe dela, que era também Isabel, mas era Isabel de Portugal, certo? Ficava, tá? Era o palácio dela. O dia foi dado lá também e a hora foi dada lá também. Então, em certo sentido, os dados vieram todos prontinhos, tá? Através de uma leitura biográfica. Um livro, uma biografia de um historiador sobre ela. Espanhol. E aí, eu achei muito interessante trazer porque é uma personagem que tem muitas coisas na vida que são interessantes, são fundamentais, né? E, em certo sentido, dá pra falar muita coisa sobre a personalidade. Aliás, a melhor forma e a dica para quem está aprendendo é analisar mapas de pessoas já falecidas. Porque fica mais fácil para você entender e compreender os símbolos, tá? Mas, voltando a Isabel. Então a Isabel, a primeira coisa da vida dela é que ela chegou ao trono por um golpe de sorte. Porque, primeiro, era o irmão dela que estava assumindo o trono. Primeiro, o pai dela, na verdade, assumiu o trono, isso quando todos os irmãos eram pequenos. E aí o pai dela tinha um filho de um outro casamento, onde a esposa tinha sido falecida, que era o Henrique IV, certo? Príncipe das Astúrias. E aí, o pai dela morreu, na verdade morreu não, foi assassinado numa dessas guerras civis que eu falei, que estava acontecendo, que acontecia naquela época. E aí, a partir disso, que o pai foi assassinado, tá? Você consegue ver que o irmão dela chegou, né, foi ao trono Henrique IV. O Henrique IV morreu, e aí morreu de forma misteriosa, ninguém sabia, sabe, ou sabia o que. Depois o irmão dela assumiu o trono, que é o irmão Alfonso. Também ele morreu, ou seja, ela chegou ao trono de uma forma muito assim, tipo, totalmente assim, sem nenhum tipo, totalmente misteriosa, entendeu? Tanto que na época o que aconteceu, eu estava vendo as guerras civis, e aí existia a filha do Henrique IV, certo? Que era a Joana. E aí a mãe dela, que era também uma princesa de Portugal, queria colocar a Joana no trono e incentivou que a Joana lutasse pelo trono dela. Isabel teve que brigar com ela, tá? Para assumir o trono. Então, falando um pouco do mapa, tá? O que a gente pode observar aqui? Inicialmente, desses pontos que a gente já falou sobre a vida dela. O primeiro passo é o ascendente, como eu falei. Ela tem um ascendente em Libra. Geralmente quem tem ascendente em Libra tem uma estatura de beleza muito boa. Ou seja, tende a ser uma pessoa muito bela, tá? O ascendente é a nossa casca, como a gente se apresenta para os outros, certo? Como a gente acaba mostrando muito de nós para os outros. E o signo de Libra está associado à beleza, à capacidade de encantar
e de, em alguma medida, cativar as pessoas só pela conversa, só pelo discurso. Então eu vou falar um pouco dessa habilidade dela, da própria Isabel. E aí tem um ponto interessante que, junto ao ascendente dela, ela tem uma estrela real chamada Spica, né? Muito pessoal da astrologia cristã, na Idade Média, associava, fazia um simbolismo dessa estrela com a Virgem Maria. Por quê? Porque a estrela ela simboliza, o desenho dela no céu é de uma virgem oferecendo uma espiga de milho. Ou seja, uma virgem oferecendo algo que simboliza abundância. O milho está associado à abundância, está associado ao alimento, né? E aí essa estrela, o simbolismo dela, o significado dela, ela tende a dar e oferecer à pessoa uma espécie de sorte na vida. Da mesma forma que a Isabel teve aquela sorte que eu falei para chegar ao trono, certo? Isso já denota, em alguma medida, que ela teria essa sorte ao longo da vida. E de fato, muitos dos eventos que ela participou, ela teve sorte. Então, coroação, né? É como se fosse assim, as coisas sempre confluíssem em favor dela, em alguma medida, né? Tanto para quem tem Vênus, tanto para quem tem ascendente e o Sol. Mas o ascendente é mais visível, porque o ascendente está muito mais ligado à aparência mesmo, à questão física e corporal, entendeu? A pessoa que tem um Sol em Libra, ela tende a ter, em certo sentido, uma intuição de que as coisas precisam e podem ser belas. E por isso ela acaba se cuidando mais e aí ela tende a ficar bela por conta disso. E que tem Vênus em Libra gosta de fazer isso, entendeu? Gosta, sente gosto, sente prazer em se ver belo. Entendeu? Então a pessoa tende a buscar isso, né? O ascendente dá um bônus ali, fisicamente falando, né? Mas voltando a Isabel, ela tem o ascendente em Libra, essa estrela está associada ao ascendente e muitos eventos da vida da rainha estão associados a isso, né? O Robson perguntou como identificar as estrelas no mapa. Cara, deixa a pergunta para depois, no final. Nota aí, quando eu falar assim, cara, terminou aqui, a gente tira as perguntas, entendeu? Para quem tem dúvidas, tá? Mas vamos lá, continuando. Só que é o seguinte, o ascendente sozinho não fala da vida da pessoa. É preciso você ter o regente também, tá? O regente vai indicar até mesmo mais as ações do que o ascendente em si, tá? Porque é um planeta. O planeta está associado à ação, certo? No caso da Isabel, a regência do ascendente dela, que é Vênus, Vênus está em Áries, tá ligado a conflito, tá ligado à impulsividade, a querer crescer, a querer ascender as coisas. Ou seja, a Isabel ela receberia muitas coisas, certo? Por providência divina, receberia muitas coisas, tá? Por ajuda, ou até por sorte, entre aspas, tá? Mas ela teria que lutar por isso. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que ela subiu o trono, que ela conquistou aquilo que ela recebeu, ela precisou ter que enfrentar uma guerra civil. Porque os nobres, que eram partidários da inimiga dela, que era a Joana, a princesa Joana, certo? Iniciaram a guerra civil com ela. E ela teve que lutar a guerra civil. Mas o mais interessante é que ela não lutou como você imagina, tá? Ou seja, teve alguns conflitos sim, mas como foi que Isabel resolveu a guerra civil de Castela? Ela fez valer a sua autoridade real, tá? É como se fosse uma espécie de convencimento. Ou seja, veja só, quando você está discutindo com alguém, as palavras que você usa são símbolos, tá? Da ideia que você defende, daquilo que você tem por ideia, daquilo que você entende por opinião, certo? Ou seja, você utiliza símbolos para representar aquilo que você acredita. No caso da Isabel, como não era uma guerra, um conflito por ideias, ela utilizou o quê? Ela utilizou a própria presença dela como uma espécie de força, né? Então o que acontecia? Os nobres ficavam indecisos. Vamos apoiar a nova rainha ou vamos entrar na guerra civil? Ela ia lá, levava sua guarda real e entrava nos palácios dos nobres, entendeu? Certo? E o pior, quando ela entrava nos palácios dos nobres, o povo inteiro aclamava ela, aplaudia ela, né? Ou seja, meio que havia um clamor popular para que ela subisse ao trono. E ela se valeu disso para usar contra os próprios nobres e até mesmo
para rebaixar alguns nobres. Ela tomou propriedades. Falou, não, você está muito rebelde, eu vou tomar propriedade sua e ponto final. E assim foi, tá? E aí, a gente vê esse elemento muito forte aqui, porque ela tinha que lutar, certo? Vênus em Áries. Ela tinha que enfrentar as coisas. Só que Vênus em Áries ela não consegue enfrentar as coisas, porque Vênus ela tá em detrimento, ela está em queda, certo? E como é que isso ia acontecer ali? Né? De que forma essa Vênus poderia lutar? A gente olha o regente do Áries, que é Marte, certo? Marte está em Gêmeos, tá? Na casa 9. A casa 9 está associada a conhecimentos de forma superior, filosofia, religião, e está associada a viagens de longa distância. Então, em alguma medida, certo? A capacidade dela de fazer essas viagens, tá? E de se apresentar como um argumento em favor da causa dela, né? Representa muito esse Marte em Gêmeos. Ou seja, é nesse sentido, entendeu? Tá? É nesse sentido. E aí, meio que Marte em Gêmeos ele não é uma guerra, não é um conflito, tá? Não é um conflito físico direto, mas é um conflito verbal. É um conflito entre símbolos, tá? E aí a Isabel usa exatamente, ela sempre usou na verdade, até mesmo quando a gente fala de Granada, como ela conquistou Granada, ela sempre usava da sua influência para poder debelar os inimigos, rebater os inimigos. Então, por exemplo, tem um outro evento que é mais para tarde, quando já está bem consolidadas as coisas, que é na vida dela, quando os filhos dela, ela tem os filhos. E aí ela faz um acordo entre várias coroas para dar aos filhos em casamento, né, fazer casamentos. Vamos casar com gente lá na Inglaterra, Portugal, né, gente do Sacro Império, etc. Para quê? Para que a gente possa ter ali diplomacias e cercar o maior inimigo de Castela, que era a França, sempre foi a França, tá? E aí, o que ela está fazendo? Ela está usando a influência dela, certo? Usando a capacidade diplomática que ela tem, tá? Para conseguir rebater os inimigos, ou seja, nunca com um confronto, uma guerra direta. Evitou o máximo possível essa capacidade de guerra, ou seja, como o rapaz falou que Vênus em Áries está associada à diplomacia, né? Está ligado à diplomacia. O próprio ascendente em Libra, Libra está significando uma espécie de diplomacia também, certo? Mas de início a gente vê essa capacidade de combater, certo? E sempre combater em quê? Qual era a ideia, inclusive, quando ela fez essa espécie de conglomerado de coroas através do casamento dos filhos? A ideia era formar uma liga santa também. Ou seja, todos os reinos iriam se unir e um iria defender o outro e sempre em causa e em favor da própria religião, né? Na época, para quem não sabe, por exemplo, a França, ela era um reino que estava muito rebelde contra a igreja. Até mesmo invadir a igreja, invadir a região onde a igreja estava, se pensava, o rei pensava, era o rei, não me lembro agora, é Carlos alguma coisa, não me lembro, rei Carlos da França, tá? Então, ela estava justamente pensando em reagir, em defender as suas ideias, defender as suas crenças, defender os seus valores, tá? E constantemente a personalidade dela, de capacidade de ser diplomática, agir em função disso, agir em favor dessa situação, tá? Mas aí, a gente tem dois pontos aqui também bem interessantes, tá? Que é a primeira questão da casa dos filhos, tá? Ou seja, ela teve bastantes filhos, mas e quem olhar o mapa vai achar na hora, assim, o cara que entendeu um pouco fala, não, isso aqui não é um testemunho, não é um mapa de pessoa que tem muitos filhos, né? Mas essas são duas coisas, tá? Dois testemunhos. Primeiro, a própria casa que está associada aos filhos, que é a casa 5, está em Aquário, tá? E o regente, né, ou seja, primeira coisa, o signo de ar não é muito fértil, ele não simboliza muito fertilidade, tá? Geralmente signos de água, de terra, são mais férteis, estão simbolizando mais fertilidade. Então o cara já vai olhar e falar, não, isso aqui
não condiz com a possibilidade de uma pessoa que tenha muitos filhos. Mas tem uma coisa, primeiro, a gente olha o regente. O regente está em exaltação, seu Saturno está em Libra, na casa 12, tá? Então, tipo, o regente da casa está em exaltação, está, em alguma medida está, em certo sentido, na sua condição elevada. Não está na condição melhor, porque não está em domicílio, mas está na condição elevada. Está na condição melhor do que o normal. Então isso já facilita um pouco a noção de que a pessoa pode ter muitos filhos, tá? Só que aí tem um problema, e é uma questão até que é curiosa na vida dela, que é o seguinte, todos os filhos dela tiveram problemas. Todos os filhos dela tiveram problemas, em alguma medida, tá? Então, por exemplo, a casa 12, que é onde Saturno está, simboliza em alguma medida, certo? Problemas que estão fora da nossa capacidade de ação, fora da nossa capacidade de alcance. Então tem uma ligação até com alguns problemas psicológicos. Tem ligação também com problemas... Enfim, quando a pessoa morre e não sabe de que causa foi, por exemplo. Tá? Tá associado a isso. Tá associado à prisão. Capacidade da pessoa ficar presa, né? Cadeia, etc. A questão de animais grandes, etc. Mas o que importa aqui são os significados. Porque veja só, apesar dela ter um testemunho de ter muitos filhos, esse eu citei só o primeiro, depois eu vou citar o segundo, tá? Simbolizaria que esses filhos teriam muitos problemas. Então, por exemplo, o filho dela, que era herdeiro do trono, morreu. Ele tinha uma doença que não tinha cura, nem se sabia o motivo da doença. Segundo, a outra filha dela também morreu. Teve duas filhas que morreram, né? Uma das filhas dela enlouqueceu, teve problema mental mesmo. Inclusive ela é chamada de Joana Louca, né? Ela deu o nome de Joana para essa menina. Joana Louca. E para piorar, a filha que não enlouqueceu, a filha que não morreu, quem era? Catarina de Aragão. Quem aí lembra quem era Catarina de Aragão? Com quem foi que ela casou? Lembra? Lembra que eu falei? Ela deu os filhos em casamento para várias coroas na Europa. E Catarina de Aragão foi dada a um príncipe. Foi dada a um príncipe na Europa e depois virou rei, inclusive. Pois é, Jéssica, você não vale. Você sabe tudo, entendeu? Dessa história aí. Então, ela se casou com Henrique VIII, tá? E Henrique VIII fez o quê? Trancafiou a pobre na torre, entendeu? Lá porque ela não conseguia dar os filhos. Aliás, isso é outro problema, inclusive, entende? Tipo, ela tinha uma certa infertilidade, a Catarina, que ninguém sabia o motivo, entendeu? Né? Na verdade, não era bem uma infertilidade, ela não conseguia ter filho homem. Ela tinha filho homem e filho homem morria, entendeu? E a herdeira que ela deu foi filha mulher, entendeu? Então, tipo, o Henrique VIII casou com ela, ficou puto, era um bastardo luxurioso lá, e aí prendeu ela. Então, você vê que todos os filhos dela tiveram problemas assim, tá? Não quer dizer que todo mundo que tiver esse posicionamento vai ter filhos com esse tipo de problema, mas em alguma medida o mapa mostra, simboliza isso aí, tá? Se você derivar também, você puxar a casa 4, que é o pai dela, casa 4 em Capricórnio, regente também é Saturno. E o pai dela também morreu de forma misteriosa, foi assassinado, ninguém sabe quem assassinou. Estava na guerra civil lá e provavelmente assim, não se sabe exatamente a pessoa que fez o ato. Sabe-se o grupo, o bando, que eram os caras que eram contra o pai dela e o Dom Álvaro de Luna, que era o partidário do rei, tá? Em alguma medida não se sabe isso, né? Quem comandou o crime, mas morreu também de forma misteriosa. Tá um pouco no mapa isso também, tá? O segundo motivo que eu ia falar para ter muitos filhos é o seguinte, entendeu? Tipo, quem tem geralmente Vênus em Áries ou Escorpião é uma pessoa que tende a ter muito facilmente, tá? Um certo desordenamento no âmbito da luxúria. Não estou dizendo que ela tinha, tá?
No sentido até de cometer pecados, até porque a gente está falando de uma serva de Deus. É alguém que transcendeu a muitas dessas características que estão na personalidade dela de forma natural, tá? Mas é uma pessoa que, casando-se, teria muito desejo sexual, muita vontade, muita potência sexual ativa. E filhos, eu tô falando disso por quê? Porque filhos vêm do sexo, entendeu? Não vem da cegonha, né? Então, tipo, uma pessoa que tem a capacidade de desenvolver isso, tende a ter com mais facilidade filhos, entendeu? Se ela tem a vontade, é casada e faz o sexo da forma correta, que dá aberta à vida, naquela época não era fácil, como tem hoje métodos contraceptivos, óbvio que ela vai ter muitos filhos, entendeu? Então, outra coisa, é aquilo que o Marcos Monteiro fala, meu professor, né? Esses posicionamentos aqui, a astrologia, acontecem no mundo real. Então, você tem que saber olhar as coisas de acordo com a realidade, entendeu? Não basta você olhar a casa 5 é filhos, tá no signo de Ar, então a pessoa é infértil. Não, entendeu? Você vai olhar o regente, você vai olhar a própria capacidade dela sexual em si, entendeu? No âmbito de gostar, de ter prazeres ou não, entendeu? Enfim, tudo isso o mapa pode dar indícios de você juntar o quebra-cabeça, olhando a realidade e falar, olha, tem uma tendência a isso aqui, que aquilo outro, tal, isso aqui. Enfim, nesse sentido, né? Você tem que olhar para a realidade, entendeu? Não dá para ficar olhando só para os símbolozinhos abstratos na sua cabeça, entendeu? Tá? Deixa eu ver aqui se tem outra coisa interessante. Tem uma lua dela em Capricórnio na casa 4, tá? Aliás, não, antes de eu falar da lua, vamos falar do parceiro dela. Como é que a gente vê a questão de parceiro e relacionamento? Primeiro, casa 7 está associada ao parceiro. Está associado à pessoa que está no seu mesmo nível que você, tá? Está diante de você, está junto a você, certo? E aqui tem duas coisas que a gente pode entender. Primeiro, quando a gente vai olhar um relacionamento, ele é composto de duas pessoas. Então você não olha uma casa só. Você olha primeiramente a pessoa que representa uma casa e quem representa a outra. Então tem a casa 1 que representa ela e a 7 que é o parceiro dela. Primeira coisa sobre ela e o parceiro é que ela iria brigar muito pelo parceiro. E tenderia a gostar de alguém que fosse mais brabinho, mais violento, né? Porque Vênus está em Áries. Então tem esse gosto por conflito, tá? E cara, se tem uma definição que a gente pode dar para o marido dela, que é Fernando, é exatamente uma pessoa conflituosa. Inclusive ele era o cara conhecido, tá? Por ser um dos poucos reis que iam à frente de batalha. Ele literalmente ia à frente de batalha, literalmente enfrentava o inimigo, né, na guerra, entendeu? E inclusive isso era algo que ela gostava muito, né? É uma qualidade dele que ela gostava muito, embora ficasse muito preocupada, obviamente, né? Como toda mulher casada ficaria de perder o marido na guerra. Entendeu? Então já é um primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: é uma pessoa que lutaria, em certo sentido, tá? Pelo seu parceiro, certo? Ou seja, brigaria por ele. Ou seja, faria, assim, todas as coisas possíveis para poder casar com uma pessoa que ela identificasse como parceiro. E foi exatamente o que ela fez. Ela simplesmente, o que acontecia? Tá? Qual foi a polêmica do casamento dela? Foram duas coisas, tá? Primeira coisa é a questão do trono, porque ela começou a se casar quando começou a se resolver essa questão do trono, ou seja, o irmão dela tinha falecido, o irmão mais novo, que era o Alfonso, e o irmão mais velho estava no trono ainda como rei. Isso colocava ela diretamente na linha de sucessão, tá? E aí ela estava casando nesse período e o que aconteceu? Queriam manipular ela em troca do casamento. Ou seja, por exemplo, pro irmão dela, Henrique, não era vantajoso ter alguém de Aragão como marido dela. Era melhor para ele que fosse alguém da França, porque a França era inimiga de Castela, e com o casamento dela ele pensou, vamos fazer uma espécie de aliança. Depois disso ele tentou Portugal. O irmão dela, o irmão da esposa de Henrique IV, tá? A irmã, perdão, oh meu Deus do céu, tô me confundindo aqui. A esposa de Henrique IV, o irmão dela era rei de Portugal, e ele não tinha, tá? Uma mulher, acho que a mulher dele era falecida, alguma coisa, não me lembro agora. E aí ele queria colocar a Isabel como esposa dele. E ela não gostou, ela não aceitou. Ou seja, ela tinha a preferência dela. Ela falou, eu só vou me casar, tá, com a pessoa que eu tiver, em certo sentido, uma espécie de aliança ou união, unidade de ideias, de pensamentos, de sentimentos. Eu não vou aceitar casar arranjado.
Isso é típico de que tem Vênus em Áries, entendeu? Ou seja, essa impulsividade nos relacionamentos, principalmente na casa 7. É impulsividade nos relacionamentos. A questão de buscar aquilo que se quer, ter uma certa clareza, né? E ser impetuoso nesse tipo de busca, tá? Então, tipo, ela lutou por isso. Só que tinha um problema que era o seguinte, ela precisava da liberação do Papa para casar com o Fernando, que foi o pretendente que ela escolheu. Por quê? Porque Fernando era primo dela. Não era primo de primeiro grau, não me lembro. Era um grau que a igreja não permitia que se casasse. Mas não era primeiro grau, não. E aí, precisava de uma bula que liberasse o casamento, certo? Até que o Henrique usou a influência dele com a igreja para não permitir que o Papa desse a bula para ela. E ela tentou usar a influência dela para pedir a bula e não conseguiu, a bula atrasou. E mesmo atrasando a bula, ou seja, mesmo atrasando a bula, ela sendo uma pessoa muito escrupulosa, tá? Religiosamente falando, ela aceitou se casar. Ou seja, o impulso daquilo ali era muito mais forte para ela. Que ela se casasse, tá? Com a pessoa que ela estava escolhendo, tá? Do que manter firme um padrão, uma ética religiosa da época dela. Então você já vê que isso aí está descrito, em certo sentido, no mapa, tá? O segundo ponto é quando a gente analisa os dois pontos, o regente da casa 1 e o regente da casa 7. E você vê que o regente da casa 7 é Marte, em Gêmeos, tá? E Marte em Gêmeos simboliza uma pessoa muito, muito capaz de ser brincalhona, mas é aquela brincadeira assim no sentido de ser ácido, sabe? Aquela pessoa que dá uma indiretinha, que faz uma piada pra pessoa pra zoar com a cara do outro. Esse tipo de atitude, certo? E era um pouco do comportamento de Fernando, não com ela em si, mas com as pessoas ao seu redor, tá? E mais ainda, a gente vê esse Marte e essa Vênus fazendo um sextil. O que é um sextil? É um aspecto de ajuda, simboliza ajuda. Um está ajudando o outro, tá? Então, em alguma medida, o relacionamento dela seria com alguém que ajudaria ela, auxiliaria ela nos seus objetivos, tá? Mais ainda, pelo fato de Vênus estar no signo de Marte, que é Áries, tá? Simboliza que Vênus gosta muito de Marte. Ou seja, ela tinha muita atração por ele, muita vontade de estar com ele, né? No sentido de amor romântico mesmo. Tá? Então isso aí já é outra coisa interessante que a gente dá pra gente falar do casamento deles, certo? Que além de Fernando estar disposto a protegê-la, tá? E usando da mesma forma que eu falei a influência dele, ele fez muito disso. Praticamente o que aconteceu? Quando eles dois se casaram, houve quase que a união ali, já quase a formação da Espanha. Né? Eles são considerados pelos espanhóis muito como os pais fundadores ali da Espanha, né? Não de forma formalmente, materialmente, mas formalmente. Porque até então Aragão e Castela nunca tinham se unificado. Tinha assim algumas alianças diplomáticas, mas muito vazias e fracas. Essas coisas mudavam muito, né? De um lado para o outro. Ou Castela alternava para Portugal, ou alternava para Aragão. Então era uma coisa muito fraca. E o único momento em que essa aliança foi muito forte, tá? Muito visível, foi quando os dois se casaram e Isabel chegou ao trono. E Fernando chegou ao trono de Aragão também. Então você teve ali a união de duas coroas, tá? Basicamente no mesmo ponto, certo? E aí Fernando usava muito, por exemplo, praticamente o reino de Aragão quase que servia Castelo. Isso foi até motivo de guerra civil em Aragão, queriam depor Fernando por conta disso. Porque ele praticamente servia ao reino da esposa dele. Então todas as influências necessárias, etc. Tem até uma briga lá que na época que o pai dele ainda estava vivo, né, o pai dele ajuda eles lá com dote, né, financeiramente para eles conseguirem manter-se, né? E aí ele acaba brigando com ela porque Castela não estava dando o que poderia dar em favor de Aragão também. Mas tinha muito esse elemento de relacionamento e de ajuda mútua, né? É um ponto interessante também, tá? Um outro ponto também que é interessante é o Sol na casa 8, certo? E o que acontece? Só na casa 8 indica a capacidade de uma pessoa ser muito perspicaz com as coisas, com as mudanças. As situações que vão se aparecendo, ela consegue
captar facilmente as mudanças imediatas e rápidas, instantâneas para ela. Né? E é o que simboliza em alguma medida, tá? Algo que a Isabel era assim. Então, por exemplo, vamos falar da Guerra da Reconquista, tá? É uma pessoa que é muito estrategista, certo? Então, o que acontece na Guerra da Reconquista ali? Ela capta um reino muçulmano dividido. Você tinha uma divisão no reino muçulmano, tá? Ele tinha um sultão. O sultão, ele tinha uma esposa cristã, que tinha dado um filho a ele. Ele já tinha uma esposa do matrimônio inicial, que era muçulmana, e já tinha filho também. Já crescido, inclusive, que era o herdeiro. Mas ele não aceitava que ele fosse o herdeiro, porque ele achava que era muito fraco, né? E aí essa divisão entre o rei que queria que o filho herdeiro fosse da esposa cristã e a esposa dele que queria ver o seu filho como rei, né, como sultão na verdade, né, foi o que enfraqueceu. Isabel, quando soube disso, junto com o Fernando, simplesmente começou a trabalhar com os dois lados, dividiu os dois lados se enfraqueceram no mundo da Guerra Civil. E aí, com um simples cerco à cidade, eles conseguiram conquistar a cidade inteira. Ou seja, sem precisar ter muitos conflitos de muitos dias. Né? O que é que ela fez, inclusive? Tem uma cidade próxima, Granada, chamada Santa Fé. Tá? E o que aconteceu? Nessa cidade chamada Santa Fé, era o lugar onde eles faziam cerco a Granada. Ou seja, para você ver como o cerco que ela criou na guerra foi tão pacífico, no sentido de não ter conflitos, que deu tempo até dos caras construírem uma cidade, entendeu? Na frente, entendeu? Então, tipo, e ela fez isso como? Basicamente, com essa visão tática das coisas que ela... das coisas, em certo sentido, de como ela enxergava as coisas, foi uma tática. Outra coisa que dá essa visão tática é o Júpiter em Aquário, né? Quem tem Júpiter em Aquário ainda tem muita capacidade, em certo sentido, de conseguir observar as coisas com certa abrangência. Né? E a Lua em Capricórnio, na casa 4, casa 4 é associada aos desejos e emoções, aos desejos mais básicos que a gente tem. E Lua em Capricórnio simboliza a capacidade de querer construir e desenvolver algo, tá? Entendeu? De manter um certo grau de perseverança e de continuidade nas suas obras. E, se eu não me engano, o testamento dela falava, primeiramente, por exemplo, que a Reconquista não poderia parar em Granada, porque o norte da África também era cristão e foi tomado dos muçulmanos, então ela sabia que isso não ia ser uma obra dela. E ela deixou um testamento para que os sucessores dela fizessem isso. Tá? Porque ela tinha essa visão, esse desejo de longo prazo. E mais, ela tinha a visão e o desejo de querer construir um império, desenvolver um império de Castela, né? Ou seja, que aquilo que ela pegou, ela tinha que desenvolver e ampliar mais ainda, tá? Fomentar, tornar mais produtivo, tornar melhor, né? Se a gente for olhar também a motivação primária dela, tá? Você vai ver que em alguma medida, para aquele momento de crise que eu falei, que era aquela disputa entre facções, só do ascendente em Libra, o que é que a motivação primária faz? O que é que a pessoa está no lugar onde ela tem que estar, entendeu? Fazendo o que ela precisa fazer. E o que é que, em certo sentido, o mapa pode mostrar do que ela poderia fazer? Primeiro, ascendente em Libra é a capacidade de equilibrar as partes, de tornar as partes equidistantes, dar a elas, em certo sentido, o mesmo tratamento, o mesmo grau, tá? Se posicionar de um lado ou de outro, descobrir, em certo sentido, trabalhar pelos valores. Exatamente tudo que ela fez. Então, o que ela fez com os nobres? Tinha duas facções brigando entre si, que fazia Castela ficar há anos com déficit de... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Com déficit no sentido de alimentos, de exército, né? Enfraquecia diplomaticamente, certo? Então, o que ela fez com essas duas facções? Subiu ao poder, os caras que ajudaram ela botou no certo na linha, e os caras que eram contra ela ofereceu a mão, no sentido de, olha, eu posso te ajudar aqui, mas tem que parar com esse negócio, tem que entender que o seu lugar é na nobreza, cuidando aí da sua cidade, do seu feudo, tá? Mas você não pode querer ser maior que eu não, entendeu? Porque eu sou maior que você e acabou, entendeu? Tá? E ela fez isso de forma diplomática,
certo? Muitos nobres que ajudaram ela, inclusive, né, tinham aquela visão, não, Isabel é o futuro, então não, né, ela realmente vai chegar ao poder, ela realmente vai conquistar o poder, tá? Mas quando ela chegar lá, eu espero que ela faça o que eu quero. Que seja um fantoche. O problema daquela época não é só de Castela, não, tá? Todos os reis daquela época, eles tendiam a ser fantoches de nobres, tá? Eles tendiam a ser fantoches dos nobres, certo? E a briga que se consolidava era essa. Os reis subindo aos tronos, querendo governar, querendo ter a seu papel, tá? E os nobres, nesse sentido, atrapalhando tudo, dissolvendo a unidade política do país, criando guerras civis, entendeu? E aí eu precisava de quê? O biógrafo que eu estou lendo até usa uma frase engraçada. Ele fala assim, olha, nesse tempo de caos e confusão era preciso de alguém com extrema habilidade diplomática. Cara, é o que a gente vê aqui, na assistência dela. Ela tem uma capacidade diplomática muito profunda, não só pelo ascendente, até mesmo pelo posicionamento regente, que é o Vênus em Áries. Tá? Ou seja, Vênus em Áries vai dar essa capacidade de quê? De solucionar e tranquilizar os conflitos, tentar amenizar os conflitos. Porque se Vênus é um impulso de agradabilidade e Áries é um impulso de combate, tá? Uma pessoa que é agradável no meio do conflito vai fazer o quê? Vai tentar agradar as coisas, tornar as coisas mais limpas, mais claras. Foi exatamente o que ela fez, entendeu? Tá? Só que é claro, tendo consciência de que nem sempre vai ser possível, por meio de um mero diálogo, fazer algo assim. Às vezes você precisa fazer, como o pessoal fala, né? Botar o pau na mesa, no caso. Então, os nobres que não se rendiam, Fernando ia lá, fazia um cerco, conquistava o castelo para eles, tá? Tirava o nobre daquela posição, expulsava, exilava, certo? E colocava alguém de confiança no lugar. Era o que mais se fazia. E esse é o ponto, tá? Então você já vê que a vocação dela era essa, entendeu? E foi exatamente o que ela fez, entendeu? Foi exatamente o que ela acabou fazendo, né? Então, basicamente, eu acho que o que dá pra tirar aqui, eu não preparei nada, tá, gente? Eu tô olhando agora o mapa e, tipo assim, eu já tinha olhado antes, né? E visto algumas coisas, etc, mas não cheguei a pensar muito nelas. Era pra ter feito isso hoje, mas eu tive um problema, cheguei muito tarde, até atrasei pra live e não deu pra fazer. Mas do mapa da Isabel, o que dá pra gente pegar inicialmente é isso, tá? Então, se vocês quiserem tirar dúvidas agora, podem tirar. Alguém fez pergunta lá, eu dei até uma cortada, foi mal. Mas é porque senão me atrapalha, entendeu? Tipo, eu perco a linha de raciocínio, como eu falei. Como não foi nada planejado, se eu perdesse a linha de raciocínio era ruim, é fatal, entendeu? Dami, você perguntou se o mapa por escrito vai vir assim explicadinho. O mapa por escrito vai ser muito mais explicado que isso. Muito mais, entendeu? Tem muito mais informação no mapa escrito, entendeu? Muito mais. O Robson falou. A pergunta que eu fiz era como identificar as estrelas no mapa. Olha, tem duas fontes. Tem alguns programas que já colocam a estrela lá. Por exemplo, o astro.com coloca algumas estrelas. Então tem, tipo, lá, já marcado no mapa, Algol, Aldebaran, Regulus, Spica, Antares.
Essas estrelas já ficam marcadas. Mas outra forma de fazer é olhar o grau. Então você tem que pesquisar, tem alguns artigos, alguns arquivos que tem os graus das estrelas. E aí você vai ter que olhar. Quando você estiver analisando, olhar aquele planeta e falar, deixa eu ver se não tem alguma estrela aqui e qual é o significado dela. Você pesquisa, entendeu? E aí você vai lá e dá uma olhada, tá? Então me perguntou, as estrelas são de suma importância no mapa? Elas falam de que necessariamente? Do que elas falam depende da estrela em si. Vão ter estrelas que vão ter simbolismos maléficos ou simbolismos benéficos, tá? Então, por exemplo, Regulus e Spica são simbolismos benéficos, tá? Antares e Aldebaran, por exemplo, é mais ou menos. Algol é maléfico, tá? Tá associado a problemas muito graves, certo? Então depende da estrela em si, certo? Qual a importância delas? O Marcos Monteiro ele sempre fala assim, olha, é como se elas atualizassem o mito ao qual elas respondem. Então, por exemplo, Algol está associado ao mito da Medusa. Na verdade, inclusive, a forma dela, material mesmo, como ela é no espaço, é a cabeça da Medusa mesmo. E o que a cabeça da Medusa faz? Paralisa as coisas. Petrifica. Entendeu? Então ela está associada a uma espécie de paralisação, de petrificação diante das situações. Tá? E simboliza, por exemplo, em alguma medida, a capacidade de morte também, porque a morte faz isso. Você morreu, você não tem como agir mais no mundo. Entendeu? Por isso que elas... Ou seja, os significados vão ser derivados do mito inicial dela. Entende? As pessoas eram petrificadas pela Medusa, elas morriam. Não tem como você voltar mais, entendeu? Então, o que é que elas significam, tá? Qual é a importância delas? A importância delas é reatualizar esses significados no posicionamento do mapa. E ela só tem significado quando tem alguma coisa próxima dela. Alguma coisa como que um planeta ou uma cúspide de uma casa. Geralmente o Marcos Monteiro leva isso em consideração e eu acho que é o mais correto, sim. Eu gosto de explicar de outra maneira. É como se fosse assim. Os planetas, os posicionamentos no mapa, como se fosse uma parede pintada, tá? Aí você pega e faz sei lá, aqueles cortezinhos na parede para ela ter uma textura diferente. Isso aí são as estrelas. Ela dá um brilho diferente pro negócio. Só isso, entendeu? Não tem nossa coisa, não, entendeu? Aquele apelo gigantesco. Dame, vai vir se tiver. Se no mapa tiver, tem. A gente fala, entendeu? Mas se não tiver, não tem por que falar, entendeu? Tá? Por exemplo, esse mapa aqui, a pessoa perguntou aqui, eu sou em constante frio, tá? Nesse mapa aqui, a pessoa tem uma estrela que é Aldebaran, tá? Ela tem Marte, inclusive, conjunta a Aldebaran. Em Vênus, ou em Gêmeos. O que é que simboliza isso aí? Ação aleatória e inconstante, tá? E a razão da inconstância dela. A inconstância dela está associada à incapacidade de focar em algo, mas simplesmente em estar focando em vários objetos ao mesmo tempo. E buscando eles de forma abrangente, entendeu? Isso pode aparecer no caso dessa pessoa aqui que mandou, de forma muito mais visível, tá? Quando ela for estabelecer planos, ou quando ela estiver no meio de amigos, que é a casa 11, por exemplo, certo? Frieza, tá? O que é que eu estou mostrando para vocês aqui? O que eu faço quando eu abro caixinha lá, tá? Por exemplo, a Dani perguntou, no mapa escrito vai vir falando sobre as estrelas? Vai, mas não dá para eu falar disso, tá? Na caixinha do Instagram, entendeu? Porque o volume de quantidade de mapas e informações é tão grande que não dá para você ver isso, tá? E essa análise que eu faço aqui é uma análise, assim, superficial, entendeu? É coisa assim, por exemplo, ele falou de frieza. Então, o que é que eu olho assim? Quais são os elementos frios que estão abundantes aqui no mapa? Aí você olha o mapa do cara, ele tem lá 2 planetas em signo de água, ou de ar, 3 em signo de água, entendeu? Ou seja, ele tem 5 planetas em signos nesse sentido, que tem uma certa relação com inconstância e frieza, entendeu? Então você vai lá nesses signos lá e olha lá, entendeu? Então, por exemplo, a frieza dele muito bem pode ser associada por 2 coisas. Primeiro, o regente do ascendente dele, que é o Sol, está em peixes, que é um signo de água, um signo frio. Segundo, o planeta mais forte do mapa dele, aqui, muito provavelmente é Saturno, tá? Está em Aquário.
certo? Tá na triplicidade, inclusive, de Aquário, ou de Saturno. E tem a Lua em domicílio, que tá em Câncer, tá? Então, Lua em Câncer tá em domicílio. Câncer é o signo de água, também tá associado, é um signo frio. Então, muito provavelmente, a capacidade dele de ser mais frio tá ligado a isso, tá? Eu não estou olhando aspecto. Você vê que lá no mapa da Isabel, eu comentei, não, esse aqui faz aspecto com esse aspecto simboliza isso, parará. Entendeu? Então, pessoa que estiver aqui, se estiver assistindo, saiba que isso vem muito disso aí, entendeu? Embora a pessoa também tenha Vênus e Ares aqui, entendeu? Da mesma forma que a Isabel tinha. E tem Vênus e Júpiter. Júpiter em Leão também. Mas você olha, Júpiter está retrógrado. Então, apesar de estar num signo quente, ele não vai agir da forma comum, né? Da forma que se espera dele. Essa pergunta é sua, Dami? Essa de 24/2/91? Eu sou bem curioso. Os outros elementos também têm importância, tipo séries. Tem sim, entendeu? As estrelas são bem abrangentes, entendeu? Mas tem estrelas que são mais fracas, outras mais fortes, entendeu? Essas que estão aqui no programa do Astro.com são as mais fortes. As que são mais contundentes, entendeu? Tem outras também. Por exemplo, no meu mapa, eu falei de Castor e Pollux. Tá lá, é no signo de Câncer, também tá lá. Eu tenho uma estrela também que é a Lua no signo de Peixes, que é Fomalhaut também. Então tem significado também. Tem essas importâncias, aquilo que aparecem pra mim. Deixa eu ver outra aqui agora. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu colocar aqui. 8 de março de 2004. Dami, usa o cupom lá de desconto que você tem lá pro seu esposo. E faz uma consulta lá. Cadê? 19,48 Goiânia. Merda. Digitei errado. Pera aí. Cara, falou, não consigo me relacionar com as pessoas, me sinto ali a todos. No geral, nessa pessoa aqui, a gente não considera muito o Sol para análise. Mas no caso dela é importante, pelo fato seguinte, olha. Ela falou de não conseguir se relacionar com as pessoas em geral. As pessoas em geral, o ciclo de amizade, o ciclo de pessoas que a envolvem, tá? É representado pela casa 11. E a casa 11 está em Leão, o regente está em Peixes, que é o Sol. Sol em Peixes, o que significa, tá? A pessoa que tem Sol em Peixes, ela realmente tem essa sensação. Ela tem a sensação de que ela está sempre alheia às coisas, às situações. É como se ela não tivesse encaixado na realidade. Ela fica tentando se encontrar na realidade que ela vive em si. Então, o que acontece? No caso dela, quando ela estiver no meio de um ambiente, ela vai ficar tentando achar uma forma de se encaixar nele, de tentar se relacionar com ele, de tentar assim dizer, esse ambiente é a minha cara, entendeu? Só que primeiro, isso não vai existir, tá? Porque não dá uma... Não existe você entrar no meio e você querer ser o meio em si, entendeu? Tá? Ela precisa se adaptar ao meio de outra forma, certo? Para piorar, isso aqui faz um trígono com Marte. Então, ó, aqui eu já estou fazendo uma coisa que eu nem faço nas caixinhas. Trígono não, sextil. Certo? E o que significa isso? Significa o seguinte: o Marte dela está em touro, está debilitado. Ou seja, a ação dela vai ser frágil, fraca. Ela não vai se mover para as coisas de forma fácil.
Então, o que eu diria para as pessoas? Cara, para de querer ficar procurando, né, uma espécie de ambiente em que você se sinta agradado, que isso aí não vai funcionar, certo? E levanta a bunda da cadeira para fazer algo pelas pessoas também, entendeu? Tá? Para que as pessoas queiram estar com você, entendeu? Vocês não pensam assim, eu quero estar com as pessoas, mas as pessoas devem querer estar comigo. Tá, legal, você quer simplesmente que as pessoas te admirem, que as pessoas olhem para você e chamem você. E o que é que você fez ou faz para que isso seja realizado? Aconteça, entendeu? Então esse aí é outro ponto que eu falaria. Cadê? Vamos pegar outro aqui. Que legal o nome dessa cidade. O nome da cidade é Maravilha. Deixa eu botar aqui. 20 de outubro de 2005. Espera aí. 7h30. Vamos botar a cidade aqui. Maravilha SC. Maravilha. Aqui. Veio problemas com orgulho. Aí, olha só. Essa pessoa aqui, ela tem Sol e Júpiter. Geralmente, orgulho está associado à casa 12. Tá ligado a vícios em geral que a pessoa tende a ter. Então, por exemplo, a pessoa tem uma Vênus. Vênus em Áries, ela tende a ter essa questão que eu falei. Mas se ela estiver na casa 12 é pior. A pessoa vai tender a ter vício com castidade, luxúria, etc. Veja que eu tô falando tendência, eu não estou falando que ela vai ter. Por quê? Para ela ter um vício contra a castidade ou se apegar à luxúria, ela tem uma decisão, entendeu? Ela pode escolher fazer isso, entendeu? Sacou? Então, mas ali é a tendência. E sabendo da tendência, a pessoa pode evitar, entendeu? Com mais facilidade. Qual a raiz desse negócio? No caso dessa pessoa aqui, olha só. Ela tem um Sol na casa 12. Então o Sol está associado àquilo que há de melhor em nós. E em Libra. E eu falei assim, ó, nesse todo libriano é querer embelezar as coisas. Ou seja, se tem, por exemplo, um Vênus em Libra, vai querer se embelezar. Vai querer deixar o ambiente ao seu redor embelezado. Tá? De tal forma que aquilo soe agradável para os outros, comunique para as pessoas algo de bom, certo? No caso do Sol, o Sol representa o próprio eu da pessoa, quem ela é de fato, tá? Numa forma mais, digamos assim, transparente, mais evidente, tá? E aí, a pessoa que tem um Sol em Libra, ela pode tender ao orgulho, tá? À vaidade, conta disso. Só que no caso dessa pessoa ainda tem uma outra condição mais específica, que ela tem um Júpiter com o Sol na condição chamada de sob os raios do Sol. O que é que isso significa? Júpiter está tão próximo do Sol que o Sol não chega a ofuscá-lo, mas dá a Júpiter a capacidade de fazer o que ele quiser. Tá? Então isso é o sentido da pessoa, ela vai ter a percepção de querer fazer isso, de querer buscar tornar as coisas melhores, mais agradáveis, de ser uma pessoa diplomática, né? De ser uma pessoa até muito até puxa saco um pouco dos outros, certo? Mas com o Júpiter lá isso ainda vai ser mais evidente, porque ela vai ter uma certa confiança muito grande em si mesma. Daí vem o orgulho, entendeu? Ela tem uma confiança muito grande nas capacidades de ações, na sua capacidade de ação, tá? Na sua capacidade de buscar as coisas belas e agradáveis, de tal forma que ele nem percebe, em alguma medida, quando esse orgulho aparece na vida dele. Outra coisa que evidencia um pouco que é o Saturno em Leão, entendeu? Saturno representa dificuldades, barreiras.
Leão tá ligado à imagem, à autoaparência, a querer estar no centro. Saturno, em alguma medida, vai fazer com que a pessoa se sinta deslocada do eixo de onde ela se encontra, tá? E queira, ou seja, vai ser uma necessidade para ela querer estar no centro, querer estar, em certo sentido, evidenciando suas qualidades. Então vai procurar meios para poder evitar e tentar fazer isso, então, né? Mais ainda, na casa 10. Casa 10 não está ligado só à autoridade, que eu já falei aqui, mas está ligado à atuação da pessoa na vida pública, no mundo público, ou seja, como ela tenta se apresentar para todos os outros seres humanos da sua espécie. De que forma com Saturno e Leão na 10? Saturno e Leão significa o quê? Capacidade de milimetricamente querer evidenciar suas qualidades e esconder os seus defeitos. Entendeu? Entende? Então é mais ou menos isso, tá? Então o problema do orgulho tá aí, entendeu? Tá? Mano, pergunta. Questão de temperamento. Vocês não gostam dos apostos? Eu não gosto dos apostos por uma questão didática. Você tem que ficar explicando que é aporte seco, um aporte sei lá. Tá? Como é que eu identifico isso? Eu identifico isso pelo cálculo mesmo, entendeu? Então, por exemplo, algumas pessoas no mapa escrito vão receber lá assim, cara, você é fleumático, mas você tem um excesso de frieza. Tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Tá? Que ele tem um excesso do elemento frio. Então eu prefiro fazer assim do que ficar, sei lá, entendeu? Tipo, falando de aporte, entendeu? Né? E aí o que é que eu falo? Eu não chego a falar isso pra ela, mas pra eu entender, né? É mais fácil entender pela questão do ritmo, dos signos. Então é mais fácil entender, olha, tem um filomático que vai ser aquele filomático muito... Assim, tipo, ele vai iniciar as coisas, mas não vai conseguir dar continuidade. Tem aquele que vai esperar que as coisas sejam muito mais influentes nele para que ele tome uma decisão. Mas quando ele tomar uma decisão, aquilo vai ser avassalador. Entendeu? E no final tem aquele que simplesmente vai esperar muito que o ambiente em si puxe ele para fora, de tal forma que quando puxar, ele tem quase com uma certeza, como se fosse uma revelação divina de que é aquilo que ele tem que fazer. Entendeu? Eu acabei de falar dos 3 signos de água, tá? Que é Câncer, Escorpião e Peixes. Entendeu? Mas numa abordagem que eu estou apontando um elemento que eles representam, que é a água, que é o mesmo elemento do filomático, entendeu? E o que é que as pessoas fazem com os temperamentos? Tendem a reduzir. O filomático é só quem fica quietinho, entendeu? No canto. E não é, entendeu? Tá? A mesma coisa colérico. A colérico é o brigão. Tá. Isso é um elemento. É o cara que inicia as coisas, quer começar as coisas. Ele tem impulso para buscá-las. Que é o quê? É o cardinal, símbolo de Ares. Mas você também tem o cara que ele não quer começar as coisas, mas ele quer evidenciá-las, entendeu? Ou seja, ele sente necessidade de evidenciar-se para os outros, colocar tudo no centro, sentir que as coisas estão girando ao redor das suas expectativas. Isso também é uma ação do colérico. Está associado ao quê? O leão, o signo de leão, que é fixo, fogo fixo, tá? Mas você vai ter também aquele colérico que é intransigente, que é aquele que ele parece que assim, ele capta as verdades na vida como se elas fossem revelações divinas, dogmas da igreja. É o Sagitário, entendeu? Então, tipo, eu acho melhor usar essa didática. Eu não fico explicando a didática dos signos, mas eu vou raciocinando a partir delas, entendeu? Tá? Eu acho mais fácil do que ficar usando aporte disso, aporte daquilo. É muito confuso para as pessoas e até para mim também. Eu acho mais confuso. Mas não é errado, entendeu? Quem quiser achar melhor, beleza. Não tem problema, tá? O Maurílio comentou uma coisa bem importante também, que os apostos estão muitas vezes ligados a questões comportamentais do que o morais, né? Isso também é outro problema. Isso também evidencia outro problema para as pessoas em geral. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui.
Cara, tem pergunta. Eu tô pensando em parar com as caixinhas de mapa, entendeu? Porque tem muita pergunta fraca, entendeu? Né? Pergunta fraca no sentido de, olha, besta, entendeu? O pessoal tá começando a avacalhar. Tipo assim, autonomia de vida. O que é que um mapa vai falar sobre autonomia de vida? Não tem muito o que falar, entendeu? Autonomia de vida é você. É aquilo que eu falei. Por isso que eu fiz essa live do Augusto. Fiz live do Putin lá. Fiz live do. Agora da Isabel, entendeu? Tá? E eu fiz essas lives, entendeu? Porque vocês não sabem. Vocês querem usar uma ferramenta que vocês não sabem pra que serve. Que loucura é essa, entendeu? Tá? Tipo, o mapa não fala nada sobre autonomia de vida. Tá, foda-se que você tenha Marte em detrimento, ou que você tenha, sei lá, Júpiter em queda, retrógrado, entendeu? Mercúrio retrógrado, entendeu? E você não vai dizer nada, entendeu? Tá? Não vai dizer absolutamente nada com relação a isso, certo? A autonomia de vida, pra você, pra qualquer pessoa que tem esse posicionamento, é o mesmo. Seguinte, trabalha, tem a capacidade de se sustentar, sai de casa e vá ter a sua vida. Pronto, entendeu? Isso é autonomia de vida. Pra quem é virginiano, ariano, que tem Júpiter em queda, exaltado, Vênus, não interessa, entendeu? É a mesma coisa. Isso é autonomia de vida, entendeu? Essa pergunta da Dami é fundamental. Por onde começar a aprender? Com um professor. Não tem esse negócio de livro. Livro você vai ficar, ó, livro serve para depois, entendeu? Depois você já tem um professor, uma pessoa que está te ensinando, e você já começou a mexer no negócio, a aprender um pouquinho, tá? Aí você pensa em um livro. Porque aí você vai para uma... Tipo assim, como é que o cara aprende na marcenaria a construir um móvel? Ele fica sentado lendo um livro sobre madeira o dia inteiro? Não. Ele vai lá, tem um mestre da marcenaria, ensina pra ele lá, ó, se você quiser cortar madeira, tem que fazer assim, desse jeito, não sei o que lá. Ele fica observando o cara construir móveis. Aí ele começa a construir algumas peças pequenas. Depois das peças pequenas, ele começa a juntar as peças pequenas e construir o móvel dele. É assim que se aprende uma arte, entendeu? O cara vai aprender pintura. Como é que o cara aprende pintura, entendeu? Tá? Ele aprende com o artista lá, entendeu? Alguém ensina aí. Arte marcial. Você consegue aprender sozinho karatê em casa, judô, jiu-jitsu, kung fu? Não, entendeu? Você tem que ter um mestre para te ensinar a arte, entendeu? Uma pessoa que vai lá, ó, cara, começa por esses golpes, faz esses exercícios, memoriza isso aqui, luta com o cara aqui, pá, pá. Aí você aprende. A astrologia, eu falei, é uma técnica e arte. Então você só aprende com um professor. Minha recomendação, professor Marcos Monteiro. Manda mensagem para ele, professor, eu quero aprender, como é que eu faço? Ele vai te indicar, entendeu? O grupo dele, ou o que quer que seja, entendeu? Tá? Entendeu? Então primeiro você aprende com a pessoa. Entendeu? É porque o que acontece? A gente tá na era das faculdades e dos livros. Tem livro pra cacete na internet, tem um monte de coisa aí. A gente acha que tudo se resolve com isso, e não é, entendeu? Tá? Tem muitas coisas, por exemplo, religião, simbolismo, astrologia, artes em si. Eu fui até a faixa verde do karatê, quase entrando na roxa. Da roxa eu ia para marrom e preta. Nunca li um livro de karatê, nunca abri um livro sobre karatê, entendeu? Só aprendendo com o mestre lá, repetindo os movimentos, repetindo, 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 repetindo e fazendo, entendeu? Então, tipo, ó, astrologia é a mesma coisa. Você vai conversar com um professor, alguém que manje, que entenda, tá? Eu tô indicando o Marcos Monteiro. Mas, por exemplo, tem outras pessoas. Tem o Pachola aqui que eu indico às vezes. Tem o Maurício, entendeu? Eu acho que, assim, pra ensinar, acho que são os melhores, assim. O principal é o Marcos Monteiro, que é professor deles, inclusive. Tá? Mas você pode aprender com eles também, né? Eu não tenho ainda habilidade nem capacidade para ensinar isso para as pessoas, porque eu só sei algumas técnicas, algumas coisas que eu uso, tá? E que eu vejo que é essencial para você. Então, ó, por exemplo, outra coisa, uma explicação aqui, tá? Quando eu faço a consulta, eu falo, ó, gente, temperamento, motivação primária e mentalidade. Eu faço isso aí. Isso aí são técnicas, entendeu? Tá? São técnicas. Você tem a técnica para calcular o temperamento, a técnica para calcular a mentalidade, a técnica da motivação primária e a técnica de analisar o mapa como um todo. Por exemplo, você pode analisar um mapa, tá?
sem usar essas 3 técnicas iniciais, como eu acabei de fazer com a Isabel aqui, entendeu? Então quando eu coloco lá falando dessas 3 coisas, eu estou vendendo 4 coisas em uma só, entendeu? Eu estou vendendo 4 coisas em uma só. Estou pegando o mesmo objeto e olhando por 4 aspectos diferentes, tá? Numa mesma consciência. Aí você não tem essa consciência por quê? Porque você está conversando comigo uma vez só. Se eu fizesse uma consulta para cada um desses, aí você entende. Não, agora entendi. Mas não, entendeu? Eu estou falando o seguinte, ó. São 4 coisas que eu estou analisando em uma conversa só, entendeu? São 4 coisas que eu estou analisando em um documento só, que é o mapa escrito. Entendeu? Então é por isso. Não são técnicas diferentes, tá? Então o que é melhor? Conversa com um professor, alguém que saiba muito da técnica e possa ir lhe orientando. Simbolismo, professor e o adicional. Olhar para as coisas, olhar para a realidade. Se você não tiver um olhar, não é olhar crítico, mas a necessidade, a vontade de olhar para a realidade, para a natureza, para as coisas em si, não precisa olhar só para a natureza assim, para as árvores. Mas sei lá, você tem um gato em casa, tem um cachorro em casa, tem um cachorro da vizinha. Começa a observar o comportamento dele, tá? Quais são as impressões que ele te causa, tá? O que é que em alguma medida ele pode representar para você ali inicialmente? Junto com essas informações que você vai acumulando, né? E com as leituras, você vai, em alguma medida, ganhando expertise para poder estudar. Então, olha só, eu faço às vezes alguns textos sobre símbolos aqui. Teve um texto bem antigo que eu fiz lá no História Católica, tá? Sobre o simbolismo do louva-a-Deus. Nunca abri um livro sobre o simbolismo do louva-a-Deus. Só observando ele, assistindo documentários sobre o louva-a-Deus, alguns vídeos sobre o louva-a-Deus, como ele se comporta, tá? Associei o nome dele juntamente com o comportamento dele. Escrevi o texto. Foi a forma que eu vi o louva-a-Deus nessa associação, entendeu? Então você tem que fazer mais disso, entendeu? Tá? Por quê? Por que eu te falo que você tem que fazer mais disso, certo? Porque o que são os símbolos? Os símbolos são elementos da linguagem divina para conosco. Então, existe uma realidade criada, tá? Existe uma realidade em que as coisas foram feitas por Deus, certo? E são mantidas na realidade por Ele. O que isso quer dizer? Quando o ser humano cria alguma coisa, ele cria um objeto, ele cria por meio de outras coisas. Você pega esse mouse, você tem a luzinha aqui, você tem o plástico, você tem os fios aqui dentro. O plástico veio do petróleo, tá? O petróleo veio antes da extração. Você pega o petróleo, você coloca na refinaria, a refinaria vai lá, transforma na condição correta. Aí você leva para a fábrica de termoplástico e ela vai lá, utiliza a matéria-prima para transformar o plástico. Depois leva para a fábrica de tecnologia, ela vai deixar no molde certinho para esse... Entendeu? Então o ser humano ele vai pegando o mesmo elemento e vai moldando até a forma que ele quer alcançar. Até a utilidade que ele quer dar àquele objeto. Deus, quando cria as coisas, ele não faz isso. O catecismo vai usar a expressão chamada criação ex nihilo. O que significa isso? Criação do nada. Simplesmente a coisa não existia em lugar nenhum, em momento nenhum, só na mente divina. E aí, a mente divina vai lá, por meio do verbo, faz criar aquilo ali, faz surgir aquilo ali. Entendeu? E o que acontece? E o que é que isso significa? Que todas as coisas que existem, tá, enquanto criação divina, certo? Elas estavam antes, pelo menos em potência, na mente divina. E vieram à existência por ação do verbo divino. Então quer dizer que em alguma medida, aquilo que Deus pensou em criar, ele serve como palavra divina. Tá? Como palavra divina, como obra do discurso divino. Certo? Você nunca viu no credo, quando a gente repete lá, a gente fala, creio em Jesus Cristo, né? Tudo foi criado nele e por ele. O que isso significa? Criado por ele porque ele é Deus. Criado nele porque ele foi uma espécie de molde para a existência daquelas coisas. Então o sentido último das coisas criadas chega em alguma medida a uma percepção
divina para a criação. Então, por exemplo, Deus criou, por exemplo, o galo com aquelas qualidades por algum motivo, certo? E quando você observa o galo na realidade, e ele evoca para você vários símbolos, esses símbolos ao qual o galo evoca em você, são elementos próprios da linguagem divina. Tá? Esses são elementos próprios daquilo que Deus quer comunicar com aquele objeto criado. Tá? Então, quando você fala de estudar o simbolismo, é entender isso. É entender o que aquilo ali está evocando em você. Eu vi um texto esses dias de um rapaz no meu católico falando sobre os símbolos. Texto bom, legal, mas ele chega no final e fala porque os símbolos são uma criação cultural. Aí isso você está simplesmente dando a oportunidade do cara chegar e falar, olha, então os ritos também são uma criação cultural e não tem nada de divino nele. Porque o que o rito é? O rito é uma vivência de um símbolo. É a vivência, a experiência de um símbolo. Entendeu? Então se o símbolo é inventado, o rito também é inventado. Não tem nada de Deus ali. E aí o rito é fundamental para a religião católica. Porque o centro da religião católica, a Eucaristia, está envolvida num rito que é divino. Então simplesmente aquilo ali é somente invenção da nossa cabeça. Mas não é. Ele falou assim, não, porque fulano... a gente diz que fulano, sei lá, comeu que nem um cavalo. Né? Ah, então é uma expressão que a gente cria para... Não, filho. Não é uma expressão que a gente cria. É uma associação de eventos. Olha, você vê que o cavalo come de uma certa forma, você vê o sujeito que come de uma certa forma semelhante e fala, o cara comeu igual um cavalo, entendeu? Tá? Você pega várias civilizações, o cara vai lá, olha e fala assim, ó, pô, esse sol aqui, eu vou representar ele como uma inteligência, como uma sabedoria. Você vai ver isso na Grécia, você vai ver isso em Roma, você vai ver isso no Egito, você vai ver isso na China, no Japão. Entendeu? Não teve uma civilização que chegou e falou assim, não, porque o sol é símbolo da ignorância. Por quê? Porque a claridade do sol, as características que o envolvem, simbolizam a esperança. É a mesma coisa também a questão da realeza e nobreza. O que acontece? Tá? O que vai acontecer? Você tinha lá no Egito o faraó como deus sol. Né? Em Roma a mesma coisa. E assim vai. Então, tipo, você não vê o sol sendo associado a outra coisa que seja isso. Entendeu? Por quê? Porque ele evoca, na realidade, essas qualidades que a gente percebe. E essas qualidades representam, em alguma medida, um certo significado da mente divina ao criar aquelas coisas. Uma certa intenção. Isso aí. Por que que o São Tomás de Aquino fala, olha, Deus fala por todas as coisas. Nós falamos por palavras, Deus fala por palavras e coisas. Essas coisas, e a forma como Deus fala, é nada mais nada menos que o próprio simbolismo natural. É como as coisas são representadas na realidade e servem para nós como uma forma de inteligir intenções e qualidades daquilo que a mente divina queria com aqueles objetos. Tá? Então, por isso que eu falo, cara, simbolismo, você tem que olhar para a realidade, entendeu? Não dá para ficar olhando em livrinho. Porque o que é o livro de simbolismo? É o que uma inteligência humana captou da inteligência divina. Você está estudando o que uma inteligência humana pensou sobre aquele negócio. Tá? Você está cortando o caminho no meio. E aí você mesmo não vai ter a capacidade de entender símbolo nenhum. Então, é mais ou menos isso. Entendeu? Essa é a resposta. Bom, eu acho que por hoje é só. Vou fazer o último aviso, tá? Quem não aproveitou, falta menos de 3 horas. Consulta, vê os descontos que a gente colocou lá. Manda lá no direct falando, eu participei do sorteio, participei da brincadeira de ontem que a gente fez aqui, etc. Tá? Se não participou de nada, tem interesse, está aberto lá. Caso contrário, depois vai fechar isso.
E eu não sei quando eu vou abrir, justamente por quê? Porque vocês já viram hoje que eu falei, ó, o mapa escrito está atrasado. Porque é muito mapa e é muita informação e eu quero que continue assim, tá? E além disso, certo? Além disso, tá? Tem as pessoas que já marcaram as consultas agora, que foram muitas, graças a Deus. Então, não perca a oportunidade, tá? Não perca a oportunidade. Né? Até mesmo porque já vou dar um pré-aviso aqui para vocês que estão na live, certo? Domingo, dia 10, a gente já vai ter uma noção de algumas coisas que eu já vou fazer aqui. Que eu já digo a você, ó, eu já falei isso em story, mas vou repetir de novo. É o projeto da minha vida, porque eu fiz isso no hospital, enquanto eu estava lá entre, como se queira falar, entre o soro e a vela. Então eu já estava arquitetando isso com o Gustavo, mas não podia fazer nada, obviamente, porque eu estava acamado. E agora que eu estou já de volta, então desde mais ou menos 10, 12 de maio, assim, as primeiras semanas que eu saí do hospital, que eu me estabeleci aqui na minha nova casa, que eu comecei a trabalhar nesse projeto, tá? Já estou produzindo conteúdo para esse projeto, certo? Então, o que acontece, certo? Eu vou já anunciar domingo, mais ou menos, vocês já começar a ter uma ideia do que é esse projeto. Tá? E aí vocês vão ficar atentos. E quando eu fizer esse projeto, aí é que as consultas vão ficar mais escassas ainda. Tá? Porque eu vou ter que me dedicar muito mais a ele, certo? Enfim, então é isso. Agradeço a presença de vocês, a audiência também, a paciência aqui com o atraso, com as coisinhas, certo? Deus abençoe todos vocês aí. Até mais, tá? Fiquem com Deus, tá bom?